Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre medidas de combate ao coronavírus e a política na nossa região. Como tudo tem se articulado? Sobre esse assunto, eu converso hoje com a deputada federal Rosana Vale. Tudo bem, deputada? Boa noite, seja muito bem-vinda. Olá, Roberta Lemos. Eu que agradeço o convite e uma boa noite a todos. Deputada, no último dia 17 de abril, a senhora solicitou ao governador do estado a liberação de recursos da Aditur para a realização das obras turísticas na Baixada Santista e Vale do Ribeira. Se eu não me engano, são 2,5 milhões que permitirão a realização das obras e a manutenção dos trabalhadores que atuam nesses projetos. A gente sabe que o turismo é um dos setores mais prejudicados por conta desse isolamento. O que essa verba significaria num momento como esse? Então, o governador anunciou há alguns dias essa liberação de 2,5 milhões. Na verdade, eu fiz um ofício no dia 17 de abril pedindo a liberação de todos os recursos do Daditur, que é do governo do estado, direcionado para os municípios que são estâncias turísticas ou municípios de interesse turístico. Para quê? Para que as cidades possam traçar projetos e planos para se reestruturarem depois da pandemia. Normalmente, esses recursos eles estão ligados diretamente a obras de turismo. Como o turismo praticamente parou no Brasil e a nossa região vai sentir muito, então esses recursos seriam direcionados para planos, estratégias, cursos técnicos, ou seja, uma maior autonomia para as cidades. Pelo que eu observei, a resposta do governador é positiva nesse sentido, porque já adiantou a liberação de 2,5 milhões. Então, seria um recurso pós-pandemia? Não, o recurso para ser liberado agora, para que as cidades se reestruturem após a pandemia, que possam traçar as estratégias de recuperação turística, porque vai sofrer, né? Muitas empresas fecharam as portas, muitas ainda virão a fechar, pessoas que vivem diretamente do turismo já estão sendo bastante prejudicadas. Então, esse recurso é para que as cidades tenham uma autonomia maior, não seja um dinheiro tão amarrado e condicionado à obra turística, porque nesse momento a prioridade vai ser reerguer as cidades, traçar novos planos turísticos para atrair os visitantes após a pandemia. Okay. A senhora pediu ao Condesb também que cobre das prefeituras e da MTU providências para evitar aglomerações nos coletivos. Teve algum retorno sobre isso? A gente fala muito sobre a questão da necessidade do isolamento, a questão dos 2 metros, mas a gente vê em várias matérias aqui na imprensa regional aglomerações dentro dos coletivos. Então, é uma incoerência, né? Estimula a população a ficar em casa, muitas não podem, né? Muitas pessoas não podem ficar em casa porque elas dependem de sair para trabalhar, outras têm serviços essenciais e aí são obrigadas a pegar o ônibus, e o ônibus que eu vi também essas reportagens, algumas empresas de ônibus diminuíram o número de veículos circulando, ou seja, uma incoerência, porque se tem menos ônibus e a pessoa é obrigada a sair para trabalhar, ela vai pegar um ônibus cheio. Então, eu pedi aos 9 prefeitos da Baixada Santista que pressionem as companhias, também as companhias intermunicipais, para que tomem medidas necessárias. Recebi a resposta de que essas medidas estão sendo tomadas, como, por exemplo, colocar fitas entre os assentos, não diminuir a quantidade de veículos. Elas avisam, né, que é por causa do prejuízo que vão ter, mas é hora de também a gente arcar, né, as empresas arcarem com os prejuízos, porque quem está sofrendo mais com isso é a população. Tem mais algumas medidas aqui que a gente vai falar, deputada, porque eu acho que é importante a gente entender o que está sendo feito para combater toda essa pandemia na questão da saúde, na questão da economia. A gente começou o bloco falando sobre a questão turística, agora também a senhora direcionou cerca de 8 milhões em emendas para o setor da saúde, exclusivamente para as cidades da Baixada Santista e Vale do Ribeira. Esse recurso já foi liberado? Como é que está o andamento dessa questão? O recurso já foi liberado, já foi usado, inclusive. 3 milhões foram para o Hospital Guilherme Álvaro de Santos, que atende pacientes da Baixada Santista, das cidades Santos, Guarujá, Bertioga também, cidades que não têm condição de atender, por exemplo, os casos mais graves. O número de leitos de UTI foi ampliado no Hospital Guilherme Álvaro. Destinei também verba que já está na conta da Prefeitura de Praia Grande, R$500 mil,
R$500 mil para o Hospital dos Estivadores em Santos, a verba da bancada paulista para o Hospital Santo Amaro do Guarujá também já chegou. Então, eu tenho atuado trazendo recursos para a nossa região, para que as cidades possam se estruturar seus leitos. Não é suficiente para fazer tudo, mas é um recurso importante que eu, como deputada federal da Baixada e do Vale do Ribeira, recursos também para hospitais importantes do Vale do Ribeira também já foram destinados através do meu mandato. Falar um pouquinho sobre a questão do Porto de Santos, deputada. A gente sabe que a senhora tem uma relação muito especial com os trabalhadores do Porto. A senhora também enviou um ofício ao ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes, pedindo para disponibilizar testes de Covid-19 para os trabalhadores avulsos do Porto, né? Aqueles que estão inscritos no OGMO. Hoje, o que a falta desses exames significa? Então, é um trabalhador vulnerável, né? O Porto de Santos continua com a movimentação de cargas, o que é necessário, faz parte de um serviço essencial, e o trabalhador está, né, suscetível a essa contaminação, porque tem contato, mesmo que direto ou indiretamente, com tripulantes, com equipamentos que vêm nos navios, e é importante que essa população, que esse trabalhador avulso, ele seja assistido. Já fiz vários pedidos. Inclusive, o governo editou uma medida provisória, a 945, que muda a relação de trabalho no Porto de Santos durante a pandemia. A gente ofereceu aí 5 emendas para essa medida, porque eu acredito que ela precisa sofrer ajustes. E um dos últimos pedidos que nós fizemos, inclusive, eu tive uma conversa hoje com o ministro da Infraestrutura, dizendo que amanhã ele terá uma reunião e que, se tudo der certo, ele vai conseguir disponibilizar esses testes para o trabalhador portuário, esses testes rápidos, porque o governo comprou 32 milhões de testes e está direcionando para vários lugares do Brasil. E eu estou trazendo, falando da importância de destinar uma parte desses testes para a população que trabalha na área portuária. Ok, a gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho sobre a questão da Uzi Minas. É só um minutinho, não sai daí, eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje são as medidas de combate ao coronavírus e política na nossa região. E sobre esse assunto eu converso com a deputada federal Rosana Vale. Deputada, a gente está falando sobre o Porto de Santos, agora eu gostaria de falar sobre um assunto que está bastante em pauta também, que é a questão da Uzi Minas. A senhora, há um tempo, já vem pleiteando, né, a reversão das 900 demissões da Uzi Minas, junto com o Procurador-Geral do Trabalho, Alberto Bastos Balazeiro. E a ideia seria, então, optar pela redução dos salários enquanto durar a pandemia, não pela demissão, correto? Isso. O governo editou uma medida, a 936, que prevê a negociação, redução de salários, redução da jornada. Então, eu entendo que a demissão é o último passo. Nós estamos pleiteando isso. Conversei com o Procurador-Geral em Brasília, fiz a ele esse pedido para que o procurador aqui do estado de São Paulo atente para isso, tente de todas as formas, junto com os advogados dos sindicatos, conversar com a Uzi Minas, porque é um momento muito difícil. A gente precisa garantir a preservação desses empregos, porque como que a economia vai ser retomada após a pandemia se as pessoas estiverem todas desempregadas? Então, é uma questão de conversar, tentar de todas as formas. A empresa parece que tem mostrado a perda da receita, é claro, a gente entende isso, é uma empresa particular, mas eu estou fazendo a minha parte como deputada da região, entendo que essas demissões vão ser muito ruins para a situação aqui da Baixada Santista e entendo que a gente tem que tentar de tudo para conseguir reverter. Agora, os advogados estão tentando uma liminar, nos próximos dias a gente deve ter uma resposta dessa liminar para ver se consegue, pelo menos, garantir nesse período uma negociação maior para evitar essas demissões. Agora, deputada, vamos tocar então nesse assunto, que é um assunto espinhoso, a questão da economia. A gente tem umas projeções do PIB, são assustadoras. Na Câmara já, o que os deputados falam a respeito? Já temos algo traçado em relação ao período pós-pandemia ou ainda é cedo para se falar isso? Já não se tem o governo ainda? editou mais de
30 medidas provisórias desde que começou a pandemia para tentar dar esse aporte para a população que, infelizmente, está sofrendo muito, ainda mais os informais, né? 40 milhões de brasileiros estão na informalidade. Esse cadastro que foi feito para a destinação desses recursos de R$ 600, essa renda para os informais, descobriu um Brasil invisível. Acho que foram mais de 80 milhões de inscrições, algumas foram negadas, algumas pessoas receberam indevidamente. Então, é uma situação sem precedentes que nós estamos enfrentando. A Câmara tem feito o seu papel, tem votado projetos para abrir linhas de crédito para pequenas empresas, tem votado projetos para segmentos, apoio a comunidades quilombolas, ribeirinhas. Nós estamos tentando, de todas as formas, dar esse respiro para enquanto a população precisa ficar nas casas e nesse isolamento. Mas está chegando no limite, eu sei disso, né? Muitos trabalhadores já passaram desse limite. Não adianta falar para a população ficar em casa se não tem o que comer. E essa é a realidade. Como jornalista, eu acompanhei aqui na nossa região também, muitos lugares onde não dá para falar para as pessoas ficarem em casa, né? Porque elas não têm como garantir o sustento. Então, essa flexibilização, aliada à proteção, álcool gel, máscara, as unidades de saúde equipadas para atender os casos mais graves, vai ter que acontecer, mais cedo ou mais tarde vai ter que acontecer. E a gente precisa estar preparado. Eu solicitei também na Câmara dos Deputados a criação de uma comissão para discutir como vai ser o Brasil depois da pandemia. As relações de trabalho, muitas mudaram, vamos ter que entender como vai ficar a educação também. Tudo está passando por uma transformação. O Brasil foi pego e o mundo foi pego de surpresa por essa pandemia que arrasou essa discussão economia e saúde, que as pessoas falam que a gente vê essa briga na rede social. Então vai você para a rua e pega o vírus e você não entende que tem que ficar em casa e tal. A população está com os nervos à flor da pele, com razão, mas não tem que ser uma briga, né? Nós temos que ser aliados nesse momento. Tão importante como a saúde é garantir a preservação da nossa economia também. Então, estudando, outro dia me perguntaram qual é o melhor dos mundos. Então, o melhor dos mundos era que tivesse teste para todo mundo, para o brasileiro poder fazer esse teste. As pessoas que já tiverem contato com o vírus, que já ficaram imunes, liberadas para voltar ao trabalho, alternando aí a abertura do comércio. Algo precisa ser feito urgente. A Câmara está discutindo esse assunto. É claro que as discussões político-partidárias tomam conta desse cenário, que é ruim. Eu não faço parte desse grupo, mas tem um grupo de deputados que está focado no nosso maior inimigo agora. Não é a esquerda, não é a direita, não é o centro. O nosso maior inimigo se chama coronavírus. Então, é preciso deixar de lado todas as disputas, porque elas ficam rasas diante da gravidade da situação que o brasileiro está enfrentando. E diante desse cenário, então, que a senhora colocou, o que a gente percebe hoje é uma disparidade nos discursos, principalmente quando a gente fala de governo federal, governo estadual, a população fica no meio, não sabe a quem segue ou até tem a escolha, né? Segue de acordo com aquilo que lhe é conveniente. A real é que a gente tem um país completamente desunido e onde não tem um único inimigo, um inimigo em comum, que é, como que a senhora acabou de falar, a questão do coronavírus. Diante desse cenário, deputada, hoje, a senhora até mencionou a questão da flexibilização, né, da quarentena. Será que agora, depois do dia 31 de maio, onde está previsto, pelo menos, que a gente consiga retomar algumas atividades, esse vai ser o caminho a ser tomado com muita consciência, com muita responsabilidade? Eu creio que é um caminho possível, né? Já deu tempo das unidades de saúde se reestruturarem, já deu tempo dos recursos em alguns lugares chegarem, se bem que a gente vê essa morosidade, a liberação dos recursos até chegarem às cidades, mais a Baixada Santista tem feito esse caminho através do Condesb, essa união. Aqui eu acredito que a situação está mais sob controle. E vai ser inevitável, a gente precisa aos poucos retomar a vida, senão a população cada vez mais
a população vai ficar isolada em casa e vai acabar morrendo de fome, essa população mais carente, apesar das ações que foram feitas, né? Auxílio de R$ 600, isso vale por um período. Passando disso, não tem mais como, né? Quero crer que a gente tenha realmente a vacina, tenha acompanhado os estudos aí de que estão bem adiantadas as pesquisas, a gente quer crer nisso. O tratamento também, a cada dia mudam as formas de tratamento, um novo protocolo, os médicos ficam mais experientes a lidar com esse vírus e eu creio que a gente vai caminhar para isso sim. Até porque se nenhuma medida for tomada, né, deputada, a gente vai ter o nosso terceiro problema. A gente tem a saúde, a economia e aí tem a questão da segurança também, né? Exato, exatamente. O caos né, instalado. E não só no Brasil. Eu tenho acompanhado, essa é uma realidade mundial nesse momento. E a gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre eleições. Não sai daí, eu volto já já, é um minutinho. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é coronavírus e política e sobre isso eu converso com a deputada federal Rosana Vale. Deputada, a gente falou sobre algumas ações na esfera federal, na esfera estadual aqui na nossa região. Eu gostaria de falar um pouquinho agora sobre as eleições. Recentemente, o Rodrigo Maia falou sobre a possibilidade de adiamento das eleições, mas não a prorrogação do mandato já existente. A senhora acha isso possível? Será que vai adiante isso? Teremos eleições? Não teremos eleições? Eu creio que teremos eleições sim, ainda este ano. Esse é um assunto que está sendo discutido nos bastidores da Câmara Federal. Várias reuniões eu já participei com essas possibilidades. Eu ouvi o presidente Rodrigo Maia falando num desses encontros sobre a intenção, porque isso vai passar pelo Congresso, né? Vai ser uma votação dos parlamentares, sobre a intenção de adiar, seria no primeiro e no terceiro domingo de dezembro, primeiro turno, terceiro, segundo turno, e para que a eleição fosse efetivada ainda este ano e não houvesse a prorrogação dos mandatos. Creio que essa é a tendência do parlamento, votar nesse sentido, porque algumas datas já não conseguiram ser cumpridas, nem a aferição das urnas eletrônicas. Então, eu creio que está cada vez mais claro que a eleição terá que ser adiada, mas por um período, sem a prorrogação dos mandatos. Provavelmente, nas próximas semanas, esse assunto vai voltar a ser discutido. Eu sei que o Tribunal Superior Eleitoral se posicionou contrário ao adiamento, mas é uma decisão que passa pelo Congresso, pelos deputados e pelos senadores. Okay. A senhora tinha solicitado ao Ministério da Saúde ajuda ao governo federal na ordem de 4,5 milhões de reais por mês por 4 meses para o funcionamento de 130 leitos de UTI no Hospital Vitória, em Santos. Dia 22 foi confirmada a abertura do hospital. Procede? Procede. Eu pleiteei junto ao governo federal, participei de algumas reuniões, inclusive com o ex-ministro Nelson Teich. Expus a dificuldade para ele da nossa região, a vulnerabilidade, 20% da população com mais de 60 anos, o Porto de Santos, e estávamos caminhando. O governo do estado atendeu ao pedido, viabilizou, não só para o Hospital Vitória em Santos, mas para a Praia Grande também e para o Hospital Regional de Itanhaém. Foi uma grande vitória, é uma articulação, né? Nós batemos em todas as portas. As portas que se abrirem primeiro, o que importa é que a população foi atendida. Eu creio que esses leitos a mais deram um reforço para o atendimento na nossa região, que já estava entrando em colapso. Exatamente, esse é o ponto. Será que agora isso evita que exista um colapso na saúde na nossa região? Eu creio que sim, eu creio que nas próximas semanas a situação está sob controle, muita gente também recuperada, o que é uma notícia muito boa. A gente fala de mortes, a gente fala mais contaminados, mas tem 100 mil brasileiros recuperados já do coronavírus. É um dado importante que a gente precisa divulgar também e ter esperança. Eu sei que as notícias ruins
fazem a cabeça da gente ficar cada vez mais preocupada, depressiva, muita gente depressiva nas redes sociais, muita gente com raiva, com razão, mas eu tenho certeza que nós vamos, com união, enfrentar essa pandemia. O Brasil vai sair mais fortalecido após esse período difícil, que não é um período exclusivo para o brasileiro. Essas discussões políticas, essa troca de acusações, quem está certo, quem está errado, libera, não libera, isso é uma discussão mundial. Estamos enfrentando um inimigo que não sabemos nada ainda sobre ele, estamos pesquisando ainda sobre como o vírus se comporta, quais são, aí fala cloroquina sim, cloroquina não, tudo isso dá para ser entendido, porque as posições mudam. No começo a gente falava para não usar máscara, agora mudou o protocolo, porque já se chegou a essa conclusão de que a máscara evita sim você passar para outra e outra pessoa se contaminar. Então nós vamos mudando esse protocolo. O que não pode é virar um palanque político, que infelizmente em algumas situações está acontecendo. Eu não faço parte desse grupo. Se eu não tenho nada a contribuir, então acusar eu não vou acusar. O meu trabalho não é esse. A população me elegeu para construir, para trazer recursos, para ajudar o governo federal a ter um olhar diferenciado para a nossa região, que é uma região rica, que tem potencial e que agora está sofrendo como as outras, mais porque vive do turismo, então está sofrendo muito o impacto desse isolamento e dessa pandemia. É um momento de união e responsabilidade, né, deputada? Muito obrigada pelas suas informações. Sucesso aí nessa empreitada. Obrigada, Roberta. Se cuide, você e a sua equipe. Vocês executam um papel importante nesse momento, que é levar a informação com credibilidade. Eu também aqui de casa participando das sessões remotas, videoconferência. Então, eu asseguro para a população que eu estou fazendo o meu papel com muita responsabilidade, muita determinação, para que a gente tente de todas as formas diminuir o sofrimento da população nesse momento tão difícil que nós estamos enfrentando. Força, coragem e fé. É isso aí. Muito obrigada, deputada. O ND fica por aqui. Uma ótima noite para você. Fique agora com o Jornal da Band. Fique bem, fique em casa. Tudo isso vai passar, se Deus quiser. A gente se vê. Até mais.